Está no ar, meus irmãos, mais um programa Palavra Viva. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Estamos juntos para mais um dia de aprendizado por meio do programa Palavra Viva. Eu fico muito feliz por saber que vocês estão mais uma vez comigo para meditarmos na Palavra de Deus. Meu nome é Miqueias Alves e meu WhatsApp para você que me ouve, me mandar uma mensagem, fazendo seu pedido de oração, é 12991925941. 12991925941. 12991925941. Minhas redes sociais são no Facebook é Miqueias Alves, no Instagram é @Miqueias Alves de Souza Cruz e no meu canal do YouTube é Miqueias Alves. Siga-me lá que temos conteúdo de qualidade para vocês. Senhor meu Deus, obrigado por mais esse dia que o Senhor nos concede diante a Tua presença. Fala conosco mais uma vez mediante a Tua palavra. Abençoa os ouvintes dessa programação e que o Senhor possa fazer coisas maravilhosas por nós, em nome de Jesus. Amém. Eu quero agradecer aqui também os nossos patrocinadores que têm muito nos ajudado. E você que me ouve e deseja ajudar a patrocinar esse programa de rádio, anunciando a sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato comigo pelo contato 12991925941. 12991925941. 12991925941. Quero agradecer aqui o Pinda Bateria, situado na Avenida Doutor Fonte Júnior, 1149, Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. O telefone é 12-3648-8135 ou 12-99191-3026. Bateria somente para carros a partir de R$ 150 com troca em até 3 vezes sem juros. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno, nossos amigos e irmãos em Cristo. Como também quero agradecer a Marcearia Betel, situado na Rua Bulgária, 355 Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. O telefone é 12-98896-3701. E atenção lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Tratar com Wesley, meu amigo em Cristo. Quero agradecer também a Serralheria Venâncio. O telefone é 12-98222-2300. Tratar com Cláudio Venâncio para confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos. Quero agradecer também a Dona Maria Bolos e Salgados, situado na Avenida CTI 205, Bonfim, Taubaté, São Paulo. O telefone é 12-3624-2875 ou 12-992-30-53-87. O Facebook é Dona Maria Bolos e Salgados. O Instagram é @Dona Maria Bolos e Salgados. O horário de funcionamento da loja física é de segunda a sábado, das 7 às 19 horas e domingo, das 11 às 14 horas, exceto datas comemorativas. Lá eles possuem bolos decorados, bolos secos, bolos fitness, salgados fritos e assados, doces tradicionais e personalizados e bolos temáticos com pasta americana. Quero agradecer também a Gileari Engenharia, situado na Galeria Barão Box 14, centro de Pindamonhangaba, São Paulo. O telefone é 12-98105-4725. Tratar com Eliel Ferreira, nosso amigo em Cristo, para a aprovação de projetos, desmembramento e unificação de lote. Hoje eu quero meditar com vocês na segunda parte da mensagem, que tem por título O que fazer quando decisões erradas trouxeram consequências trágicas? O que fazer quando decisões erradas trouxeram
consequências trágicas. E para isso eu quero ler novamente com vocês o texto de Ruth, capítulo de número 1 e versículos de número 1 a 5, que dizem assim: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e os seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabita, e era o nome de uma órfã, e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Ontem nós vimos que o primeiro ponto dessa mensagem tratava sobre o problema. Ontem nós vimos o primeiro ponto dessa mensagem que tratava do problema central dessa história. O problema era o próprio contexto do livro dos Juízes e a fome que estava assolando a nação de Israel. E aí nós aprendemos que, diante de certos contextos, temos que avaliar o porquê aquilo está acontecendo para que saibamos tomar as decisões corretas. No caso deles, era o arrependimento de seus pecados por conta de seus desvios morais e religiosos. E hoje nós iremos ver o segundo ponto dessa mensagem, em que fala da decisão. O pano de fundo era de instabilidade em diversas áreas da nação. E a fome severa que assolava a terra, que assolava todo Israel. Diante disso, o que fazer? Observe o texto. Pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher, seus 2 filhos, e era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi. E os nomes de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. Então, antes de qualquer coisa, nós precisamos pensar em algumas informações que o texto bíblico nos apresenta. O contexto é de crise em diversas áreas. E o texto diz que havia um homem de Belém, a pequena cidade de Belém. O que significa Belém? A casa do pão. Em outras palavras, estava faltando pão na casa do pão. E lá residia um homem que se chamava Elimeleque. Qual era o significado do seu nome? O Senhor é rei. O que é muito interessante para nós pensarmos com base no contexto do período dos Juízes, que era também o contexto do livro de Ruth. Qual era a máxima do período dos Juízes? Não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Mas os pais de Elimeleque possuíam outra convicção: o Senhor é rei. Elimeleque era uma prova viva que quem era rei era o Senhor Deus de Israel. Elimeleque deveria ser a prova viva da fé inabalável de seus pais a toda a nação. A fé dos pais dele deveria ser seguida por ele na prática. Mas a história não acaba por aí. Por quê? Porque Elimeleque, o Senhor é rei, se casou com Noemi, que significa agradável ou felicidade. Ou seja, o Senhor é rei, se casou com a felicidade. Esse casamento era o casamento dos sonhos de todos os israelitas. Na verdade, a partir desse casal, uma importante lição já pode ser extraída para nós.
Se o Senhor for rei sobre nossas vidas, o resultado será sempre felicidade. De modo que Salomão escreveu posteriormente que a mulher prudente vem do Senhor. Então fica a dica, seja fiel ao Senhor que a felicidade será consequência. Contudo, como nem tudo é perfeito, porque estamos sujeitos aos males desse mundo, Elimeleque e Noemi tiveram 2 filhos, o que é bênção do Senhor. No entanto, parece que esses filhos tiveram problemas ou tinham problemas de saúde. Porque Malom significa doente e Quilion significa definhamento. Era uma família perfeita, porém com suas dificuldades, como qualquer outra é. A família de Elimeleque estava sobrevivendo em Belém, caminhando, lutando as lutas de cada dia. Até o dia em que uma ruidosa fome assolou todo Israel. Elimeleque e Noemi estavam criando aqueles filhos, embora com certas dificuldades de saúde, mas estava dando para sobreviver. Contudo, quando o cenário nacional mudou, Elimeleque se viu na necessidade de tomar uma decisão. Elimeleque não estava errado ao assumir as responsabilidades, assumir as rédeas daquela situação, porque esse é o dever do homem da casa, porque na verdade, biblicamente falando, se o homem não é provedor, ele não está pronto para se casar. Homem que não assume as responsabilidades sobre a subsistência de sua casa, ele pode ser tudo menos homem. No entanto, o problema não era esse, mas a decisão que ele estava prestes a tomar. O pastor Emílio Garofalo Neto, no seu livro As Boas Novas em Ruth, Redenção nos Campos do Senhor, diz o seguinte sobre a decisão que Elimeleque queria tomar. Ele diz as seguintes palavras do seu livro: esse enredo básico é o padrão para inúmeros filmes e lendas. Mas parece-me, Elimeleque está agindo de modo semelhante a outro personagem comum no cinema, o que habita no filme de terror. A atitude é recorrente. A pessoa está em casa, a noite ou está chuvosa ou há uma tempestade de neve. Na televisão há notícias ruins, seja uma fuga em massa de um presídio ou hospício, sejam rumores de um maníaco à solta. Nosso personagem ouve um barulho estranho no quintal e decide ir investigar. O que pensamos na hora? Fique dentro de casa. Está ruim aí, mas é pior sair daí. Acredito que a decisão de Elimeleque seja mais próxima disso do que a de um herói em busca de superação. O grande problema que estava em jogo no contexto de Elimeleque era o seguinte: é pior o perigo no território conhecido ou no território desconhecido? Quando as coisas vão mal, é comum nós nos vermos em posição de tomar decisões. A questão é, com base em que estamos tomando tal ou qual decisão? Certo professor meu dizia que quando nós não temos opção, não existe dúvida na hora de tomar decisão. O difícil é quando existem várias opções diante de nós. Elimeleque achava que para ele não havia mais opções, mas não era verdade. É aí que pela primeira vez aquele que carregava consigo a convicção de que o Senhor é rei, vai seguir a máxima secular que havia no Israel de seu tempo. Não é rei Israel, vou fazer o que eu acho melhor. Elimeleque tomou aquela decisão. Elimeleque, ao tomar aquela decisão, estava negando a sua fé.
Em outras palavras, Elimeleque estava dizendo que o Senhor não era mais rei. Esse é o grande perigo de tomarmos decisões em momentos difíceis. Em momentos difíceis não se toma decisão, se busca conselho. Salomão, escrevendo em Provérbios capítulo 11, versículo de número 14, diz que não havendo sábia direção o povo cai, mas na multidão de conselheiros a segurança. Elimeleque tomou uma decisão sem pensar claramente em suas iminentes consequências. Elimeleque queria resolver o seu problema com urgência e por isso tomou uma decisão precipitada. Elimeleque queria ser livre de uma crise no presente, mas não previu os danos de uma crise no futuro. Por quê? Porque não pensou conscientemente na hora de tomar sua decisão. Porque era uma decisão errada Elimeleque sair de Belém, de Israel, e ir para Moabe. Existem muitas razões que poderiam ser pontuadas aqui. Mas existem duas razões principais. Letra A. Porque ele estava negando a sua fé. Elimeleque pensou em tudo o que poderia lhe acontecer se ele permanecesse em Belém, Israel, frente àquela crise. Só não pensou no Deus que ele dizia ser seu rei. A nossa fé só se torna uma fé autêntica quando se é provada. Não é à toa que Tiago escreveu que fé sem obras é morta. Elimeleque estava sendo provado, mas não foi aprovado. Quando as coisas ficam ruins para o seu lado, ele duvidou que o Senhor fosse rei e fugiu desesperado para Moabe. Isso vale para nós esses dias. Vamos usar nossa fé frente a essa crise ou vamos fugir dela buscando com a nossa própria sabedoria? Em meio a toda essa crise, o que falta não são pessoas desesperadas e precipitadas, mas homens e mulheres de fé. Use a sua fé onde você está, que você vai se surpreender. Confie no Deus que reina sobre tudo, que você nunca ficará desamparado. É melhor ficar onde você está com fé do que sair de onde você está com possibilidades, com hipóteses. É melhor você se permanecer firme em Deus, confiando nele, do que você trocar o certo pelo duvidoso. Não saia do centro da vontade de Deus, só saia de onde você está quando Deus disser que você deve sair. Do contrário, confie em Deus onde Ele te colocou. Letra B. Porque ele estava negando as suas obras. Israel era a terra da promessa e não Moabe. Isso tem que ser algo que nós possamos entender. Isso tem que ser colocado na nossa mente. Isso tem muita gente que não entende. Não é o país A, B, C ou D que é o melhor lugar do mundo, mas no centro da vontade de Deus. Nós podemos estar no melhor lugar do mundo, mas se estivermos fora do centro da vontade de Deus, nós estaremos no pior lugar do planeta. O Israel de Deus é o lugar que nós devemos ficar e não a Moabe do inimigo, da desobediência, da precipitação. Fiquemos em Belém, fiquemos na casa do pão, que Deus vai prover o pão nosso de cada dia. Moabe foi uma nação erigida por fruto de uma relação incestuosa de Ló com sua filha mais velha. Os moabitas, portanto, eram semitas, assim como os israelitas. A língua dos moabitas era semelhante à língua do povo de Deus.
Porém lá eles adoravam a Quemos e a Baal. Seus deuses eram servidos com sacrifícios humanos e a prostituição fazia parte dos seus cultos. O pecado de Moabe era essencialmente orgulho contra Deus, por terem injuriado o povo de Deus e terem escarnecido deles. Recusaram ajudar os israelitas na sua peregrinação pelo deserto. Balaque, o rei de Moabe, contratou Balaão para amaldiçoar o povo. No tempo dos juízes, Moabe oprimiu Israel por 18 anos. E com isso, Deus ordenou que nenhum moabita entrasse na congregação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração. E jamais os moabitas poderiam se misturar com o povo de Deus. Como que Elimeleque poderia pensar em trocar Israel por Moabe? Elimeleque estava tão preocupado em não ficar pobre que decidiu negociar todos os seus princípios. Porque a verdade é que Elimeleque não era um homem pobre, como alguém pode pensar. Elimeleque era um homem de posses. De modo que quando Noemi voltou de Moabe para Belém, havia o que ser resgatado de suas posses. O que significa que quando Elimeleque decidiu sair de Belém e ainda estava numa boa condição financeira. Mas o medo era tanto de empobrecer em Belém que decidiu ir a Moabe a fim de tentar preservar a riqueza que ele tinha. No final da história, Elimeleque provou aquilo que Jesus disse no seu Sermão da Montanha. Onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A ida de Elimeleque não só estava provando que ele era um homem sem fé, mas sem obras também. Moabe estava revelando que, na verdade, nunca Elimeleque creu que o Senhor era rei. Porque se ele cresce nisso de fato, nunca, jamais teria saído de Belém para se aventurar em Moabe e nunca teria negociado os seus princípios para construir um lar na impiedosa Moabe. Elimeleque tinha tudo para ser alguém diferente no seu tempo, talvez até um dos juízes de Deus. Mas ele não vivia conforme a vontade de Deus revelada na sua lei e por isso colocou em risco toda a sua família. Quando nós agimos como Elimeleque, nós estamos agindo como um louco na condução da nossa vida, como da vida daqueles que tanto amamos. Tomar decisão é uma arte. O crente fiel toma decisões com base na vontade de Deus. Aí alguém pode perguntar, mas como eu sei qual é a vontade de Deus para a minha vida? Aí geralmente eu pergunto, você tem lido a Bíblia? Aí a pessoa me responde, não é bem assim, né? Como não? Como queremos viver segundo a vontade de Deus em nossas vidas se não buscamos a sua palavra? A única maneira de se saber qual é a vontade de Deus é a busca por sua palavra. É ir à escola dominical, é ir ao culto de ensino, é orando. Porque do contrário nós cairemos na infantilidade espiritual de ir à busca de profetas, de revelações, de gurus. O crente maduro alimenta a sua mente da palavra de Deus revelada e busca direção. Porque senão depois o cara casa com a loirinha, porque o profeta X disse para casar com a loirinha, aí passa 6 meses, o casamento acaba em divórcio e vai dizer que o culpado ainda foi Deus, que mandou casar com a loirinha. Isso se chama jardim da infância. Que a tia tem que decidir os pares de atividades em classe. Porque os bebês não sabem fazer suas escolhas, assumir as suas responsabilidades. Nós precisamos aprender a tomar decisões. Que fique essa palavra no nosso coração hoje. E segunda-feira, se Deus assim permitir, faremos a terceira parte dessa exposição. Deixa eu orar com você. Porque tomar decisões é coisa para homens, é coisa para mulheres, é coisa para gente madura e não para bebês. Nós precisamos aprender a tomar decisões. Senhor Deus, nos dê sabedoria, nos dê instrução, nos dê graça
para aprender a tomar decisões, para não colocar a nossa vida como bem a vida daqueles que tanto amamos em risco. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.